aqui com vocês hoje nesse dia tão especial para mim, que estou fazendo 7 anos de eletroestimulação no Brasil, 7 anos aqui em Porto Alegre, e eu não podia trazer alguém diferente do que um fisioterapeuta que está em São Paulo e vai estar falando muita coisa legal para nós. Schumacher, bem-vindo! Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Schumacher, eletroestimulação agora não, né? Já vem há tempo também na atividade física, na fisioterapia, cuidando da saúde, cuidando das pessoas, uma tecnologia nova. Queria que tu falasse um pouquinho o que é a eletroestimulação para as pessoas e como que ela está inserida dentro da fisioterapia. Bom, legal, muito legal a sua pergunta. Então, como todo professor, a gente tem que ser um pouquinho chato, né? Então, nós vamos remeter que a utilização de correntes elétricas para fins terapêuticos medicinais, ela vem desde antes de Cristo, com a utilização de peixes elétricos para tratamento de gota, de dores, por exemplo. E atualmente, na fisioterapia, desde o reconhecimento da nossa profissão no Brasil em 1960, os fisioterapeutas já utilizam muito a eletroestimulação ou a eletroterapia com outros fins terapêuticos também. E recentemente veio essa ferramenta maravilhosa que eu falo que é o sonho de consumo de todo fisioterapeuta, todo profissional da educação física, que é poder recrutar a grande maioria dos nossos músculos, poder promover uma analgesia em quase todo o corpo, fazer neuromodulação, um monte de coisas que a gente pode falar aí no decorrer do programa, de maneira única, em apenas 20 minutos, sem a utilização de fios, nem de cabos, com liberdade de movimento. Então, hoje em dia não existe mais desculpa para quem fala que não tem paciência de fazer fisioterapia, quem não tem paciência ou não tem tempo para treinar. Então, a eletroestimulação o corpo inteiro, sem fios, veio para ficar. Costumamos falar que o futuro já é hoje. Tudo anda muito rápido, né? A gente quer tudo para ontem, a gente quer resultado para ontem. Tá chegando o verão, as pessoas pensam, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tive tempo de treinar. Ainda dá tempo, sim. Ainda dá tempo de se cuidar. Tô com muita dor, ainda sim dá tempo de começar a cuidar destas dores. A eletroestimulação é um treinamento muito rápido, intenso. Claro que tem que ter sempre, né, Schumacher? Eu gosto de reforçar isso. Bons profissionais manejando, bons profissionais cuidando, principalmente de quem tem alguma lesão ou vem com alguma dor crônica. Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho para as pessoas nunca ouvir falar em eletroestimulação, do que vocês estão falando. Cláudia, tu trouxe uma pessoa lá de São Paulo para falar sobre isso. Para aquele leigo, o que acontece? É realmente um choquinho daquele que tu pode estar lavando a louça e o choquinho vai trabalhando? Não, precisa sim de uma pessoa, de um profissional contigo. Explica de uma maneira mais facilzinha para quem está em casa e não conhece. Não, legal. Então, para que o pessoal entenda, tudo no nosso corpo ele funciona por impulso elétrico. Então, o comando para levantar de uma cadeira, mexer a mão, mexer a outra, mastigar, todos esses comandos eles são feitos por correntes elétricas. Só que elas são tão baixinhas que a gente acaba não sentindo, né? O famoso choquinho, que a gente costuma até evitar essa palavra, porque muitas pessoas remetem a coisa ruim, tem medo de choque, né? Então a gente fala eletroestimulação, uma corrente elétrica, para que o pessoal não se assuste com a palavra choquinho. Então tudo no nosso corpo funciona por corrente elétrica, só que são correntes elétricas que nós chamamos de microamperes. Então a gente acaba não sentindo, também chamamos mais tecnicamente de correntes subsensoriais. E isso leva a uma contração muscular. Já o aparelho que nós chamamos de eletroestimulação é um aparelho que produz esse impulso elétrico mais forte do que o convencional, por isso que nós sentimos, né, essa corrente elétrica passando, a gente fala que é uma aplicação transdérmica, então nós temos um eletrodo sobre a pele e a corrente elétrica passa sobre a pele,
procurando um nervo. Quando ela encontra o nervo, ela conduz o nervo até o músculo, onde pode gerar a contração muscular ou efeito analgésico, dependendo de como eu regulei o meu equipamento. E também, hoje em dia, nós estudamos o efeito contrário. Quando essa corrente ela não vai em direção ao músculo, ela vai em direção ao sistema nervoso central, que nós chamamos de neuromodulação. Então, ela vai fazendo um reparo de toda essa terminação nervosa, promovendo, a gente chama de um reajuste, né? Eu também trabalho com quiropraxia. Na quiropraxia, nós falamos que os nossos nervos são como as cordas de um violão, né? Então, qualquer compressãozinha, qualquer coisinha que encosta no nervo pode desafinar aí o nosso violão, e a corrente elétrica visa também fazer o reparo de todas essas estruturas, também trabalhando com reparo tecidual, melhora do colágeno. E essa neuromodulação que nós falamos, que é a corrente que vai para o sistema nervoso central, ela tem muitos benefícios além da contração muscular ou da diminuição da dor. Então, hoje em dia, temos inúmeros trabalhos mostrando os benefícios para a incontinência urinária. Não só aqueles pacientes muito idosos, mas também aquelas pessoas, até às vezes atletas, que têm perda de urina por esforço, né? Quando vai fazer um exercício ou quando espirra, quando tosse. Então, só de realizar a corrente elétrica em alguns lugares específicos do corpo, nós já temos esse efeito também, né? Então, o que a gente costuma falar? Então, imagina que na fisioterapia, hoje em dia, fica mais fácil, porque as pessoas já conhecem, já fizeram, já ouviram falar de fisioterapia. Então, algumas vezes, vocês já viram que você foi com um problema no joelho e foi colocado um par de eletrodos no seu joelho, um par de eletrodos na sua coluna, e o fisioterapeuta falou para vocês que iria diminuir a dor. Imagine isso no corpo inteiro. Então, a quantidade de benefícios que nós falamos, que nós dizemos que internamente todos nós temos uma farmácia. Então, hoje já é realidade um equipamento que é uma roupa que nós vestimos essa roupa, ela manda um impulso elétrico, onde eu tenho todos os benefícios que são causados pelo exercício, que nós já conhecemos de cor e salteado, todos os benefícios do exercício, liberação hormonal, opioides endógenos. Então, hoje em dia, a gente nem fica perdendo tempo em explicar os benefícios do exercício. Todos nós sabemos os benefícios do exercício. Porém, muitas vezes as pessoas não querem fazer o exercício porque não encontram uma ferramenta, um exercício que ele considere ou que ele ache ideal. E a eletroestimulação vem buscar a grande maioria da população, principalmente a brasileira, que está entre 70% e 85% da população que não gosta de fazer exercícios. Então, nós costumamos brincar que o grande concorrente da eletroestimulação de corpo inteiro é o sofá, né? São as séries, então é a televisão. Por quê? A pessoa ela prefere ficar em casa do que ir fazer uma atividade que ela não gosta ou que demanda ou demandava muito tempo. Isso agora com a eletroestimulação as pessoas não têm mais essa desculpa. Então nós com a eletroestimulação de corpo inteiro da iMotion, sem fio, conseguimos controlar todos esses grupos musculares. Falamos em mais de 300 a 350 grupos musculares, né, ou músculos, em 20 minutos, fazendo um grande recrutamento. Só que a Cláudia muito bem lembrou que o equipamento ele não faz nada sozinho, né? O equipamento é fantástico, porém, a utilização de um profissional gabaritado para utilizar esse equipamento é fundamental. Costumamos brincar que a pecinha que vai em cima do tablet é fundamental para que a gente tenha uma boa resposta, um bom desempenho, o objetivo alcançado do cliente ou do paciente que nos procura. Então, é uma ferramenta fantástica que nós falamos que não serve só para emagrecer ou para ganhar músculo. Hoje em dia falamos que é uma ferramenta para a saúde. Ela possui vários benefícios associados aos benefícios do exercício, que já são consagrados aí na mídia, nas conversas entre as famílias, na televisão,
principalmente pós-pandemia, acho que todos nós percebemos a importância da prática de exercício. E agora não existe mais desculpa para não fazer exercício. A eletroestimulação de corpo inteiro precisa que você tenha disponível na sua semana 1 hora, né? Pelo menos 20 minutos num dia, 20 minutos no outro, 2 vezes por semana. Estamos falando 1 hora por semana já contando deslocamento, que é uma coisa muito interessante. A possibilidade de ser sem fio, trabalhar em duplas, trios, grupos, reunir a família para fazer exercício, que foi outra coisa que nós aprendemos com a pandemia, reunir a família para fazer as coisas. Então, a eletroestimulação chegou para valer e hoje não existe mais desculpa para você não fazer o exercício. Pessoal que nos assiste e nos acompanha no quadro, porque a gente busca saúde, a gente precisa de saúde. E um corpo são não tem como não desalinhar o resto da vida, né, Schumacher? Então, assim, a mentalidade de, a partir de hoje ou a partir de sempre, colocar o corpo em movimento, voltar a se mexer. E agora, com essa tecnologia, que 20 minutos tu consegue fazer um treinamento completo, não tem o porquê de não sair mais do sofá e fazer esse treinamento. Eu gostaria muito, Schumacher, que tu falasse para as pessoas quem são as pessoas que podem fazer, se isso é alcançável ou não alcançável, porque às vezes as pessoas, assim, tu falou agora que é muito importante para a contenção urinária, a gente pode usar em idoso, a gente pode trabalhar. Quais são as pessoas que realmente a gente pode trabalhar com este equipamento? Para não ter dúvida que você em casa pode levantar e ir treinar e procurar um espaço que tem eletroestimulação. Não, muito boa essa pergunta, é uma pergunta frequente que nós recebemos. Quem pode utilizar a eletroestimulação? Nós costumamos falar que qualquer pessoa pode usar a eletroestimulação de corpo inteiro. Basta o traje servir na pessoa. Então, para isso, temos trajes menores, trajes maiores. Então, não temos limite de idade, nem para baixo, nem para cima. Isso causa benefício para todas as populações. Então, crianças com dificuldade de emagrecer, por exemplo, com alguma disfunção como escoliose, qualquer outra disfunção do crescimento, pessoas sedentárias, idosos. Sabemos hoje em dia que é normal, não precisa ficar muito velho, né? Nós já percebemos que depois dos 23 anos, nós perdemos todos os nossos tecidos musculares, ligamentares, de tendão. A partir dessa idade, todos esses tecidos eles vão enfraquecendo, eles vão perdendo força, eles vão perdendo resistência. E se a pessoa não faz nenhum tipo de exercício, ela tem até a vida diminuída. Isso não sou eu quem está falando. Os trabalhos científicos mostram hoje que quanto mais músculo a pessoa tiver, por exemplo, tem um trabalho que cita a força do quadríceps, e esse trabalho cita que quanto mais a força da região ali da coxa, da parte da frente da coxa, quanto mais forte, mais tempo a pessoa vive. Então a força muscular ela tem uma correlação direta com o tempo e com a qualidade de vida. Então esse treinamento traz muitas pessoas que não gostam de exercício. Então, pessoas que têm sarcopenia, que é a diminuição do músculo, que têm osteopenia ou osteoporose, que é a diminuição da massa óssea, e todos os outros problemas causados pelo sedentarismo, ou não só o sedentarismo, às vezes o imobilismo, porque nós temos também algumas pessoas que até gostam de treinar, mas permanecem muito tempo paradas na mesma posição. Então, o exercício, a atividade física bem orientada, previne que as pessoas sedentárias e as que permanecem por muito tempo, que elas tenham problemas como a lombalgia, por exemplo. Hoje em dia sabemos que a lombalgia ela está completamente relacionada com as pessoas que fazem pouca atividade, que não fazem exercício, que permanecem muito tempo sentado. E isso eu encontro diariamente na clínica. Muitos pacientes de qualquer faixa etária, muitos problemas vêm por não realizar a prática de exercício, que a gente chama de doenças muitas vezes crônica, por exemplo. É óbvio que eu trabalho com fisioterapia esportiva, então nós recebemos pessoas que se lesionaram na prática esportiva, mas recebemos mais pessoas ainda que não praticam exercício.
E aí, no momento que a gente faz a fisioterapia, que essa ferramenta também é uma ferramenta fantástica, que tem encurtado muito o tempo diário de fisioterapia e o tempo total de número de sessões de fisioterapia, por tornar ela mais dinâmica, por tornar a fisioterapia melhor, mais resolutiva. Quando essa pessoa ela tem alta, a gente tem que indicar um exercício para essa pessoa. Por quê? Ela teve um problema porque ela não praticou o exercício. Então, o que nós temos que fazer? A gente chega, né, no momento da alta, a pessoa está feliz e a felicidade dela acaba muito rápido quando a gente fala: olha, dona Maria, agora a senhora tem que fazer um exercício. Pronto, acabou a cara de felicidade. Por quê? Porque ela nunca gosta. Então, ele sempre pergunta: qual é o melhor exercício para mim? Eu sempre respondo com a mesma pergunta: o que você gosta? Se você não gosta de nada, nós temos que encontrar uma forma de exercício para que você consiga fazer, que seja algo prazeroso e que você consiga fazer por muito tempo. E nesse nicho de pessoas que não se encontram em exercício, a eletroestimulação casa muito bem. Por quê? Porque a pessoa só precisa sair de casa 2 vezes por semana, 20 minutos. Então, se ela morar pertinho aí, ela vai perder meia hora por dia, 2 vezes por semana só. E a outra pergunta que o pessoal sempre nos faz: mas por que 2 vezes por semana? 2 vezes por semana realmente funciona? Funciona. Os trabalhos científicos relacionados à eletroestimulação mostram isso, que somente 2 vezes por semana é suficiente. Schumacher, eu quero treinar mais que 2. Posso? Posso, assim como qualquer exercício, dosando, você pode treinar até mais do que 2 vezes. Porém, muitas pessoas que buscam a eletroestimulação, elas buscam a eletroestimulação porque elas não gostam de outro tipo de exercício e não querem fazer muito tempo ou muitas vezes. Que aí cai no mesmo problema que muitas pessoas procuram eletro: eu não gosto do ambiente da academia. Isso ficou nítido depois da pandemia. O ambiente da academia é muito cheio, eu divido muito o aparelho com a pessoa, é um ambiente insalubre, o professor não me dá atenção. E na eletroestimulação, nós acabamos com vários problemas desse tipo. A pessoa tem atenção 100% do tempo, ela tem certeza que está vestindo o equipamento que foi higienizado, que não vai ter nenhum problema, que vai ser de curto período, que a gente vai atingir os resultados, que imediatamente a pessoa já sente os benefícios, mesmo quem está com dor, que é outra coisa muito legal da eletroestimulação. Às vezes a pessoa: hoje eu não vou treinar porque eu estou com um pouquinho de dor. Não, o equipamento, acho que todo mundo já ouviu falar do TENS lá da clínica de fisioterapia, é a mesma corrente que a gente usa. Então, inúmeras vezes a pessoa nos liga: eu não vou hoje. Eu falo: vem. Porque a gente começa fazendo um trabalhinho como se fosse uma corrente mais amena, mais subsensorial, e aí a gente começa um trabalho de mobilidade, a pessoa já melhora da dor, entra com o exercício, pronto, a pessoa já fica bem e não entra naquele ciclo que nós chamamos que a pessoa tem dor, aí ela não dorme direito. Sabemos que o sono é uma ferramenta reparadora incrível, e aí ela não dorme bem, ela tem mais dor, não dorme bem, então a gente já quebra esse ciclo logo de cara. Então, a ferramenta da eletroestimulação é o que quem não conhece, né? A Cláudia está aí em Porto Alegre para apresentar, uma das precursoras da eletroestimulação aqui no Brasil, agora utilizando um equipamento aí sem fio que vai dar mais mobilidade, mais vontade, treinar funcionalidade. Então, na clínica nós temos muitos pacientes que: eu não estou conseguindo subir e descer a escada. Coloca o equipamento no paciente, vamos lá para a escada do prédio da clínica, vamos subir, vamos descer a escada. O que mais você não consegue fazer? Não tenho resistência para caminhar? Vamos caminhar na esteira com o equipamento. Então, assim, não consigo sentar, levantar, vamos sentar, levantar com o equipamento. É um equipamento que a gente costuma falar que não é só saúde, ele devolve a qualidade de vida, ele devolve a dignidade das pessoas que não conseguem executar as tarefas no seu dia a dia. É atividade física, é tecnologia, é inovação. Schumacher, que prazer enorme te receber, principalmente no dia de hoje, que a Body Lounge está de aniversário, 7 anos, então um quadro muito especial. Acredito que as pessoas de casa conseguiram saber um pouquinho mais o que é eletroestimulação, tirar suas dúvidas. Eu fico com vocês de casa. O meu amigo Cláudio Andrade está voltando. Obrigado, Schumacher, por ter dedicado esse tempo para nós. E qualidade de vida é saúde!